Função do Bluetooth. Boa noite. Boa noite, irmãos. Deus o abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início ao culto nesta noite, aqui na casa de nossa irmã Ivonete, aqui no Cajueiro da Praia. Viemos aqui para isto e nós cremos que é só nós que já estamos aqui, então vamos dar início, terminar um pouco mais cedo. Então, a gente veio, mas até que é um pedacinho, a gente sai de lá na van e anda bastante, volta a não chegar, é demorado, né? É um pedacinho longe de van, mas dá para vir bem, graças a Deus. A van é até grande, é bom da gente vir. Então, graças a Deus, aqui estamos. Tivemos um batismo, creio que está uns 15 dias atrás.
um irmão, uma pessoa que começou a ouvir a palavra e tomou a decisão e a gente batizou ele e ele está lá no companheirismo conosco. Né? Cremos que futuramente Deus proverá. Creio que a esposa, né, ou mais alguma pessoa da família. Esse é o desejo dele e esse é o desejo de todos nós. Que as pessoas conheçam a verdade e se salvem, porque essa é a vontade de Deus para todos. Os cultos no Ladino, eu tive lá, eu fiz um culto lá. Fui mais, foi o tempo que eu fiquei sem a moto. Aí sem a moto fica difícil para mim essas viagenzinhas, sabe? Aí não tivemos mais. Mas o irmão que mora lá hoje esteve lá em casa meio-dia. E diz ele que está numa condições que está tomando uma decisão de vir um culto mesmo de bicicleta. Sozinho, do Labino, lá de próximo da Pedra do Sal, de noite, vir de tarde, para vir é bom, para ir para lá é bom, de que vem de tarde. Mas voltar depois do culto, 8h30 da noite, sozinho pro Labino, de bicicleta, é uma distância até boa. E é um trecho que dá muito essas coisas de esse pessoal da droga, né, de noite, essas coisas. Mas ele disse que não tem medo, mas eu disse para ele que eu creia que era melhor deixar quieto, esperar a oportunidade de Deus. Que agora na semana que vem, segunda-feira, se Deus permitir, eu quero ir ao interior, eu já estou já com um mês ou é mais. Eu andei lá e estou pensando em ir segunda-feira, mas a Iranilde, e voltar só na quarta-feira de manhã. Então eu disse a ele que depois que eu chegasse dessa viagem eu marcaria um culto para lá novamente. E a gente ia ver a maneira de ir lá ter o culto com ele lá. Ele é um irmão que se batizou há muito tempo já. E ele já veio da denominação, ele era um denominacional. E ele passou pouco tempo no companheirismo conosco. E terminou voltando à denominação, né? E ele nunca ficou firme em lugar nenhum, em igreja nenhuma, nem na denominação. Tem o pensamento da sua mente. Mas hoje eu conversei com ele lá em casa, eu fui bem claro e bem direto com ele e disse para ele que ele era batizado e como ele está querendo que eu ajude eles lá e vá lá para ter companheirismo com eles, só tem uma condição. Eles têm que se afastar do espírito denominacional e tomar o espírito da mensagem. Se eles creem na mensagem como eu creio, então eu estou do lado deles. Se eles não creem como eu creio, como eu ensino, eu estarei fora deles. Eu não vou me misturar ou me contaminar com este espírito denominacional. Eu amo a todos, falo com todos, não faço acepção de ninguém, mas misturar com eles, não. Isso aí eu não faço, de maneira alguma. Então eu fui claro com ele, e ele ficou quieto, disse que não, que crê e tal. E essas coisas é assim. Mas as pessoas têm suas ideias, eles têm seus arrazoamentos da mente. E acham que para ser salvo é do jeito que eles querem e não necessita de nada mais. A Bíblia é clara. Se não tiver pastor, não tem salvação. As ovelhas sempre tiveram seu pastor e são guiadas pelo seu pastor. E para ser uma ovelha guiada pelo pastor, ela tem que ser sujeita a esse pastor. A este ensinamento, né? Sabemos que tem muito ensinamento na terra e temos que hoje, pela mensagem, pela revelação que recebemos, temos essa graça de saber o que ouvimos. Porque há muito espírito na terra dizendo que estão ensinando a verdade. Mas nós sabemos que só há uma verdade e essa verdade é a palavra que foi prometida e revelada nesse dia. Então, fora disso, não tem verdade. É interpretação do homem. Então, eu vou bem devagar com esse irmão lá. Lá só tem ele, mas tem outros batizados, mas os outros não, até agora se manifestaram não. Mas esse irmão lá eu vou com ele bem devagar, porque eu quero botar ele na linha da palavra. Se assim ele crê, se ele não crê, eu deixo para lá. Porque é assim que faz. É assim que tem que ser. Então eu queria comunicar isso para vocês. Nós vamos dar início.
Vamos ministrar a ceia para a irmã hoje novamente. Nosso irmão Denilson disse que ainda não está pronto para cear hoje. Então vamos esperar quando ele sentir no coração, o Deus dá isso no coração, para ele crer que está pronto para cear. Isso é o que temos que fazer. Cada um de nós sabemos a nossa condição diante de Deus. E cada um de nós é quem vamos responder diante de Deus. Então cada um sabe da sua condição diante da palavra, como é que deve fazer, né? É assim que é. Então vamos orar? Vamos orar para pedir a bênção do Senhor para nós nesse culto, neste tempo. Tem uma mensagem da Nayara que mandou orar por ela. A Nayara pede oração. Eu falei que tinha pouco culto com ela e pede para orar por ela também. Tá bem, amém. Pois vamos orar. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estar juntos aqui na casa de nossa irmã Ivonete, de nosso irmão Denilson, da nossa irmã Denise, e também junto com a nossa irmã Totonha, nossa amiga, seus netinhos. Te agradecemos por esta grande bênção que o Senhor nos tem dado. Como um pequeno servo teu, reconhecendo que nada sou e nem nada posso, unicamente te peço que o Senhor abençoe esses irmãos, essas irmãs, esse povo aqui nesse lugar. Que o Senhor possa abençoar a nossa irmã Totonha e seus netinhos, suas filhas. Nós te pedimos, Pai, pela Nayara, filha de nossa irmã Totonha. Ela não está aqui, mas ela pediu a sua mãe que pedisse oração por ela. Não sabemos qual é a necessidade dela, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece todas as nossas necessidades. Então te apresentamos esse pedido de nossa irmã Totonha pela sua filha Nayara. E determinamos, Pai, se é cura que o Senhor possa dar a ela essa cura, se é libertação, o Senhor possa libertar. Se ela está necessitando de paz, o Senhor possa dar essa paz, porque o Senhor é o príncipe da paz. Assim, Pai, te apresentamos a Nayara, conforme o pedido de sua mãe. Que o Senhor abençoe ela na sua necessidade, porque assim te pedimos esta bênção por ela, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Também, amado Deus, te pedimos pelo Denis, o esposo de nossa irmã, Ivonete. Que o Senhor abençoe a ele no seu trabalho, seja o guarda dele e desse lugar a cada dia. O proteja e ajude o Dene a cada dia, Pai, naquilo que ele tem te pedido, o Senhor possa conceder a ele. Essa bênção eu não sei, mas tu saberás. Então, conforme aquilo que ele tem apresentado a ti, que o Senhor o abençoe a ele. Assim te peço essa bênção por ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa o culto, abençoa os louvores, abençoa nossos corações e nos dá esse estímulo do teu Espírito Santo em nossos corações, para te adorar em espírito e verdade. Assim, amado Deus, confiando em ti, eu te peço essas bênçãos que foi falado e professado nesta noite aqui por cada um, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar. Tá cortando a cabeça ou não? Tá um pouquinho.
Vamos começar a adoração nessa noite com o hino de número, deixa eu ver aqui, 149. Está lá no final do inário. Cento e 149. Amém? Vamos adorar. Deus viu a si mesmo em carne, mesmo antes da criação. Seu propósito era a redenção. Deus sempre viu a si mesmo em carne, mesmo antes da criação. O Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Sendo Elohim, pensou em tudo. Melquisedeque criou os mundos, mas em Jesus expressou seu amor por nós. Sendo Elohim, pensou em tudo. Melquisedeque criou os mundos, mas em Jesus expressou seu amor por nós. Estamos em uma jornada que começou na mente de Deus, terminará num corpo glorificado, ele descendo para que eu possa subir. Estamos em uma jornada que começou na mente de Deus, terminará num corpo glorificado, ele descendo para que eu possa subir. A noiva era um mistério escondido em Deus, mesmo antes da criação, a ser expressada em outro corpo para a redenção. A noiva palavra, ao tomar a palavra, revela a si mesma, vivificando as escrituras que falam sobre nós. Agora a noiva palavra, ao tomar a palavra, revela a si mesma, vivificando as escrituras que falam quem nós somos. Estamos subindo, luz após luz, verdade em verdade, luz após luz. Celebramos ao ver o nosso nome no livro. Estamos subindo, luz após luz, verdade em verdade, luz após luz. Celebramos ao ver o nosso nome no livro. A noiva era o mistério escondido em Deus, mesmo antes da criação, a ser expressada em outro corpo para a redenção. Agora a noiva revela a si mesmo, vivificando as escrituras que falam sobre nós.
Agora a noiva palavra, ao tomar a palavra, revela a si mesma, vivificando as escrituras, que falam quem nós somos. Estamos em uma jornada que começou na mente de Deus, terminará num corpo glorificado, ele descendo para que eu possa subir. Estamos em uma jornada que começou na mente de Deus, terminará num corpo glorificado, ele descendo para que eu possa subir. Amém. Glórias a Deus. Acho que eu troquei alguns pés aqui, mas cantamos. Vamos ver o outro hino. Vamos adorar o 144, irmão. Como Moisés. Como Moisés, lá no monte, a presença dele na sarça mudou seu ser. Como Enoque, que foi transladado, porque a cada passo caminhou com Deus. Esse é o mesmo Deus que operou em ti. O verás manifestado com poder em teu ser, ó Senhor. Pela manhã tu ouvirás minha voz, pela manhã eu me apresentarei, ouvirás, pois em ti esperarei. Ó Senhor, em cada culto quero ouvir tua voz, em tua presença eu te louvarei, ouvirás, pois em ti esperarei. Como Jacó, que com o anjo lutou até a alva e conseguiu a sua bênção. Este anjo de Deus que vem descendo a todo aquele que está vivendo em perfeição. Este é o mesmo Deus que operou em ti. O verás manifestado com poder em teu ser, ó Senhor. Pela manhã tu ouvirás minha voz, pela manhã eu me apresentarei, ouvirás, pois em ti esperarei. Ó Senhor, em cada culto quero ouvir tua voz, em tua presença eu te louvarei, ouvirás,
te esperarei. Amém, Senhor. Os irmãos vão ofertar? Amém. Vamos ver o próximo hino. Vamos lá para o início do inário. Primeiro hino. Hino de número 6. Pois sim, nós vamos receber a palavra nesta noite. Vamos adorar. Eu era pecador, uma alma perdida, anelava ser livre. Eu não sabia que Deus já havia feito uma obra por mim. Então ele me encontrou, limpou e me encheu, agradecido sou. Ele simplesmente me amou, indignou, sou tão indigno de tal amor e sublime graça, do preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por mim? Um miserável homem que sou. Ele se sacrificou e me libertou. Não vi as cicatrizes em suas mãos, nem seu corpo sofrendo em dor, mas na cruz não pensou em sua vergonha, quando seu sangue fluiu no madeiro. Ele pensou só em ti e em mim. Foi por amor, sim, foi amor. Indigno, sou tão indigno de tal amor e sublime graça, do preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por mim? Um miserável homem que sou. Ele se sacrificou e me libertou. Digno é o Cordeiro imolado, ele subiu, mas breve vem nos buscar. Voltará por ti e por mim, este é o mistério do Calvário. Digno é o Cordeiro imolado, ele subiu, mas breve vem nos buscar. Voltará por ti e por mim, para nos levar a nossa teofania.
indigno, sou tão indigno de tal amor e sublime graça do preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por mim? Um miserável homem que sou, ele se sacrificou e me libertou. Ele se sacrificou e me libertou. Amém, Senhor. Amado Senhor Jesus, maravilhoso Pai eterno, entregamos a Ti a nossa adoração de louvor, uma oferta de nossos corações, sacrifício de nossos lábios para Ti, Pai. Senhor, abençoe cada coração, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que aqui está, falando aos corações de cada um e dando a cada um deles, Pai, a revelação da Tua vontade perfeita para nossas vidas, para que esse resto de dias que resta para nós aqui, nós possamos andar conforme a Tua vontade perfeita. Não queremos a Tua vontade permissível, Senhor. Queremos andar na Tua vontade perfeita. Então concede isso a nós, para que nós possamos, Pai, a cada dia estar seguro e firme nessa caminhada contra essas potestades do ar que estão manifestada e espalhada nesse mundo de trevas. Assim, Pai, nesta confiança, eu me entrego em Tuas mãos nesse momento e me rendo a Ti e te peço que o Senhor tenha liberdade de usar esse vaso indigno que sou e falar a cada coração. Assim eu te peço essas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo, te pedindo também que o Senhor abençoe aqueles que ouviram esta mensagem a qualquer tempo. Então, amado Deus, nessa confiança, te peço que o Senhor tenha liberdade de nos abençoar. Por te peço essas bênçãos para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmão, vamos tomar a escritura, deixa eu ver aqui. Creio que é Romanos, capítulo 6, eu estou pensando de ler. Versículo 16 em diante. Está escrito assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes os servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregue. E libertado do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça.
para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes vossos frutos para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amado Senhor Jesus, maravilhoso Pai eterno, esta é tua palavra. Ela é a verdade, Pai. Qualquer pessoa pode ler essa escritura como eu acabei de ler. Mas somente o Senhor, que é o autor dela, pode nos dar a perfeita revelação dela para nós. E assim, Pai, sabendo que nada somos, te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos dê a perfeita revelação dessa palavra que lemos, Pai. Pelo teu Espírito Santo, assim te pedimos esta bênção. Amém. Amém. Podeis assentar os irmãos. Não é que eu me esqueci, eu me lembrei antes de sair, mas eu não senti isso, de trazer a mensagem para ler. Então eu vou só pregar um pouco para vocês, antes da ceia, sobre essa escritura. Isso aqui nós sabemos que foi o próprio Deus, que é o grande Espírito Santo, que é o Deus eterno, que falou através do apóstolo Paulo. Sabemos que todos esses homens que pregaram a palavra, conforme está escrito aqui, eram homens ungidos de Deus, cheios desse Espírito Santo. Era o próprio Deus falando através dele. E essa não é outra coisa, é a mesma promessa para hoje, sempre foi. Os servos de Deus, eles falam a palavra de Deus, mas não é eles. É o próprio Deus falando a sua palavra, para que o povo seja abençoado e chegue ao conhecimento da verdade. Agora, isso é preciso a pessoa crer verdadeiramente e reconhecer a voz de Deus. Deus só tem uma voz. E a voz de Deus é a sua palavra, conforme está escrito. É assim que é a voz de Deus. Ele não tem outra voz. Sabemos que Deus é amor perfeito. Somente Ele é amor. E Ele é o Todo-Poderoso. Mas muita gente fala desse amor de Deus. E fala correto, diz que Deus é bom, Deus é isso, e é verdade. Mas muita gente fala dessas coisas, assim, nesse sentido, porque muitas coisas daquilo que eles querem, eles conseguem. Então, eles conseguindo aquilo que eles querem, conforme aquilo que está dentro deles ou está neles, quando eles conseguem, aí eles passam a dizer que Deus é bom. Porque se não fosse Deus, não tinha conseguido. Isso é verdade, eu estou voltando isso. Mas vocês sabem, irmãos, eu vou dizer para vocês isso aqui, ainda que eu sei que vocês sabem. Deus só cumpre sua palavra. Ele não faz outra coisa. Deus só faz cumprir sua palavra. Aqui nessa terra, todo mundo é abençoado. Seja quem crê, seja quem não creia. Seja animal, seja pasto, seja o que for. Deus abençoa todos da mesma maneira. Né? Porque está escrito na palavra que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele diz que aquele que crê nele, tudo que pedir ao Pai em nome dele será concedido, será abençoado. Então, as pessoas, para receber as bênçãos de Deus, é muito simples. Eles creem que aquilo que pede Deus, Deus vai dar, e Deus dá. Porque Ele dá pela fé.
Mas isso não é vida eterna. As bênçãos de Deus não é vida eterna. A pessoa pode ser abençoada o quanto ela for. Adoecer e ser curada. Quem foi que curou? Deus. Foi curada. Mas isso não quer dizer que ela é um filho de Deus ou que ela é salva, ou que ela tem vida eterna. Não. As bênçãos de Deus é para todos na terra. Não tem, Deus não faz acepção de pessoas. Conforme está escrito, foi o que ele disse. E ele cumpre sua palavra. Estou repetindo isso. Você vê que a escritura fala, creio que era 10 leprosos, chegaram a ele. Tudo doente, leproso. Enfermo. Pior enfermidade que tinha naquele tempo era lepra. E esses 10 leprosos chegaram a ele querendo ser curado. E ele limpou todos os 10. Mas eles criam em Deus? Não. Serve a Deus? Não. A lepra significa o pecado. Lepra significa o pecado. Então não interessa. As pessoas podem ser as pessoas mais pecadoras que for. Deus o abençoa. Deus o cura. Mas isso não quer dizer que elas são servos de Deus. Porque para ser servo de Deus, tem que obedecer a Deus. É como nós lemos aqui. Somos servos daqueles que obedecemos. Então aqueles que obedecem às coisas do mundo, que é as coisas do inimigo, que é as coisas do pecado, são servos do pecado. Mas não impede que Deus abençoe. Estou repetindo isso novamente, né? Agora a vida eterna não. A vida eterna é uma vida rendida a Deus, de obediência a Deus. E essa vida só recebe os filhos. Os verdadeiros filhos de Deus. Eu estou falando dos filhos predestinados e elegidos antes da fundação do mundo. Porque as pessoas dizem, até eu sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Não, senhor. Todo mundo não é filho de Deus. Todo mundo é criação de Deus. Foi Deus que criou. Mas filho de Deus é aqueles que obedecem a sua palavra. Esses é os que são filhos de Deus. Aqueles que obedecem a Ele, que vivem para Ele, se entregam a Ele. Esses são filhos. Mas o resto que não faz isso, que estão obedecendo o pecado, o mundo, são servos do pecado. São servos do mundo. E o salário do pecado é a morte. Foi o que nós lemos aqui. O salário do pecado é a morte. Que tipo de morte? Morte espiritual. Não está falando a morte do corpo, a morte espiritual. Mas o dom gratuito de Deus é vida e paz. Vida eterna. E o dom gratuito de Deus, qual é o dom de Deus? É o Espírito Santo. É a vida eterna. Isso é que é o dom de Deus. Viver em nós. E essa é a promessa para nós. Então, irmãos, isso é simples para nós, eu creio, hoje pela revelação, porque tudo isso foi revelado a nós. Então, pela revelação, conforme aquilo que Deus prometeu, nós podemos ver como é os espíritos, as ações dos espíritos. Só há 2 espíritos na Terra, só há 2 poderes. E só há 2 espíritos, o Espírito Santo de Deus, que é o Deus eterno, e o espírito de Lúcifer, que é Satanás. Só há esses 2 poderes na Terra. Não há outro poder. Agora, esses 2 poderes, tanto o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o nosso Deus eterno, o nosso Pai, ele se manifesta de muitas maneiras, de muitos jeitos, para abençoar seus filhos, para levar eles à vida eterna. Mas esse outro Espírito também se manifesta de muitas maneiras. Eu vou continuar, mas vou ler mais uma escritura. Evangelho de João, Evangelho não, é a primeira carta de João, capítulo 3. Porque eu entrei nessa linha para falar para vocês, então eu quero deixar claro. Capítulo 3 do Evangelho da primeira carta de João.
Nós vamos ler aqui alguns versículos. Essa escritura que eu vou ler aqui, irmão, eu creio que isso é muito claro para nós. Cremos que temos recebido a mensagem da hora. Aqui diz assim, capítulo, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Aqui eu vou parar. Capítulo 1, qual é o versículo? Capítulo 1. Capítulo 3, versículo 1. Da primeira carta de João. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Irmão, se a pessoa puder ver esse amor que ele tem concedido a nós, se as pessoas puderem ver isso, é sem explicação, porque ninguém pode explicar o amor de Deus. Eu vou me colocar aí, porque Deus me deu graça para ver isso. Irmão, eu estava perdido desse mundo, dizendo que cria em Deus e não sabia nem quem era Deus. Mas esse amor foi tão grande que, além dele ter me tirado dessa prisão de ser servo de Satanás e do mundo, me deu libertação, me concedeu esse amor, esse tão grande amor. Por quê? Porque além dele ter me libertado e me tirado daí, ele me chamou e me trouxe a verdade. Ele não me levou para ser servo de igreja, e nem muito menos para ser servo do homem, e nem muito menos para ser um religioso. Ele me chamou para crer na sua palavra e dar testemunho da sua palavra. Então nós que temos recebido isso, irmão, é muito claro isso para nós. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Agora vamos para frente para ficar mais claro. Por isso o mundo não nos conhece. O mundo não nos conhece. Por isso que o mundo não nos conhece. O mundo não conhece a nós. Nossas vidas hoje não nos conhece, porque não conhece a Ele. Você vê, o mundo não conhece o Senhor. Que mundo? Se o mundo não conhece, aqueles que servem o mundo também não conhecem. Se conhecesse, não servia o mundo. Ou o pecado. Por que serve viver no pecado? Porque não conhece a Deus. É o que está escrito aqui. Porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Agora, tudo isso precisa de revelação. Irmão, nesse tempo que vivemos, nessas horas que vivemos, o Filho de Deus que tem recebido a revelação, tem visto essa manifestação de Deus. Mas ele não tem visto a manifestação de Deus, não é através de um pastor, é através de um irmão, através disso. Não, ele vê essas coisas, mas ele vê essa manifestação de Deus através dele mesmo. Então ele sabe que ele alcançou essa graça de ser como ele. Como ele quem? Como ele, como o Senhor, o Filho de Deus. Porque as mesmas coisas que foi manifestada através do Filho de Deus, que é Jesus, tem sido manifestada através dele. Ele pode ver isso por revelação. Tanto no poder como na obediência e tudo mais. Então ele sabe que ele, essa pessoa, tanto o homem como a mulher, ele chegou a ser semelhante ao seu Senhor. Alcançou essa semelhança. De vida, não é de palavra, é de vida e manifestação de Deus na vida dele, por obediência, né? Aí ele continua aqui. Deixa eu ver onde foi que eu fiquei. É o versículo 3 agora, é? Versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que tem essa esperança. Que esperança?
Qualquer que tem, que espera esse poder, ou ser como ele é, purifica-se a si mesmo. Porque quando ele faz isso, ele busca isso, purifica-se a si mesmo, quer dizer, deixa o pecado e busca viver a palavra por obediência conforme aquilo que está dito. Então ele está buscando ser como ele. Então ele vai encontrar isso. Purifica-se a si mesmo como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Iniquidade, pecado é iniquidade. O que é iniquidade? E eu creio que isso aí é coisa que nós temos falado bastante. A iniquidade é quando a pessoa conhece a verdade e faz errado. Isso é que é iniquidade. Quando a pessoa chega ao conhecimento da verdade, sabe o que é certo e errado, e ele pratica aquilo consciente, irmão, sabendo que aquilo é errado, isso é iniquidade. O pecado da iniquidade é isso aí. E a Bíblia diz que nenhum iníquo entra no reino de Deus. É assim que diz a palavra. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ele se manifestou para tirar nossos pecados. Foi o Calvário, morreu pregado numa cruz, derramou seu sangue. Para quê? Para que nós fosse livre do pecado. Toda nossa iniquidade, Isaías 53, toda nossa iniquidade, todo nosso pecado, todas nossas dores, todas nossas doenças, tudo aquilo que veio para nos trazer o mal estava sobre ele. Ele levou, nos deixou livre disso. Agora, o que nós temos que fazer, eu estou falando nós como filho, é tomar posse disso por fé. E como é que nós vamos tomar posse disso por fé? Obedecendo aquilo que ele disse. Aí sim, tomamos posse por fé, por obediência, isso aí não vai nos atingir, porque ele já levou, já nos deixou livre disso. E a maneira de vencer é essa, por obediência à palavra, ao Senhor. Qualquer que permanece nele, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Está aqui novamente o versículo lindo agora. Por que pratica o pecado? Porque não conhece a Deus. Aqueles que conhecem a Deus, irmão, não vivem no pecado. Porque sabe que seu Deus não pecou, nunca pecou. E lhe livrou do pecado. Agora, todas essas coisas, irmãos, são muito simples para nós entender, porque a revelação foi dada a nós. Pecado é incredulidade. Isso é que é pecado, irmão. Por que as pessoas só fazem as coisas contrárias a Deus? Porque não crê. Por isso que aqui está falando que não conhece. Por que não crê, irmão? Porque se a pessoa crê em Deus e ele conhece, chega a revelação da vontade de Deus, ou sabe o que é aquilo que não agrada a Deus, e se ele crê em Deus, como é que ele vai fazer uma coisa que ele sabe que não agrada a seu Deus? Se ele faz sabendo, é porque ele não crê na palavra. Então isso é pecado, porque é incredulidade à palavra de Deus. E pela revelação que nós temos recebido, esse é o pecado que leva à morte. Só há um pecado que leva a pessoa à morte, que é a perdição. É a incredulidade. Porque as pessoas fazem as coisas contrárias a Deus, cometem as coisas, porque não crê. Se crê e tem um conhecimento daquilo, irmão, ele não vai fazer, não interessa. Pode acontecer o que acontecer. Ele vai ficar com a palavra e sabe que Deus vai dar vitória a ele, porque Deus só dá vitória àqueles que estão firmados nele. Essa é a única maneira de nós vencer o nosso inimigo. Qual é o nosso inimigo? Satanás. Como é que nós vencemos Satanás? Obedecendo a Deus, a palavra de Deus. Como é que nós vencemos a incredulidade? Quem é que dá a incredulidade? Quem é que bota a incredulidade na pessoa? O diabo, não é Deus. Deus não é incrédulo. Deus é amor perfeito.
O diabo é que coloca a incredulidade nas pessoas. As pessoas, às vezes, não entendem, irmão. Hoje mesmo, eu falando com uma pessoa lá em casa, que eu falei para vocês ainda agora, eu fiz uma pergunta a ele. Ele disse, não, se eu disser isso, você vai dizer que é o diabo. Ele não me respondeu porque ele não sabia. E ele não sabia disso, não. Se eu disser isso, você vai dizer, isso é o espírito do diabo. Eu digo, não, meu irmão, eu não vou dizer que é o espírito do diabo, mas vou dizer que você está errado. Que não é assim. Porque a palavra diz dessa maneira. Então, as pessoas que não têm a revelação, que não têm essa fé, que não creem em Deus, às vezes, é dessa maneira que age. Né? Então, a incredulidade é isso. O espírito da incredulidade é que leva a pessoa à morte, à perdição. E esse espírito da incredulidade é Lúcifer. Ele é que é incrédulo. Esse espírito do erro. É ele que é incrédulo. Aí eu estou falando isso aqui, mas às vezes as pessoas interpretam, né? Quer dizer que eu faço isso, você está dizendo que é o diabo que me guia. Não estou dizendo que é o diabo que guia a pessoa, eu só estou dizendo que ele faz isso porque o diabo enganou ele para fazer aquilo. Mas isso não quer dizer que esse diabo está guiando ele todo tempo, não. Mas por falta de revelação ou de fé, bem ali ele se deixou levar por Satanás. E para que é que vem os dons? Deus levanta os dons, pastor e essas coisas. Para anunciar isso para que as pessoas despertem e vejam como é que age. Então aqui no 7 ele diz assim, filhinhos, ninguém vos engane. Olha, veja bem, filhinhos, ninguém vos engane. Então quer dizer que tinha alguém para enganar, os filhos de Deus. Não é verdade? Filhinhos, ninguém vos engane. Então o Espírito Santo, através do apóstolo João, estava usando a boca de João para dizer para os filhos de Deus, os que criam verdadeiramente, dizendo para eles, filhinhos, ninguém vos engane. Então tinha alguém, tinha pessoa, tinha alguma coisa para enganar os filhos de Deus. Aí ele continua, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Agora, quem é esse ninguém que podia enganar? Satanás. Mas onde é que Satanás estava? Nas pessoas. Não é simples isso aqui? Dá para vocês verem. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Por que foi enviado o Filho de Deus? Para desfazer as obras do diabo. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se eu já preguei isso na igreja. Eu acho que eu já falei isso, mas eu vou falar aqui novamente. Irmão, as pessoas estão olhando para o Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu há mais de 2000 anos atrás. E ressuscitou e subiu e está à destra do Pai. Eles estão olhando para ele lá. O Filho de Deus, irmão, que Deus enviou para desfazer as obras do diabo, está na terra. Não está lá, ele está na terra. Isso é uma coisa muito difícil das pessoas entenderem. Porque a maioria do povo da terra estão olhando como os fariseus olhavam. Como alguns judeus, uma parte dos judeus olhavam, como os saduceus olhavam. O Filho de Deus subiu e desceu e está na terra. Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O Filho de Deus. Por que ele foi chamado Jesus Cristo? Senhor Jesus Cristo. Senhor porque ele é Pai. Jesus o Filho. Cristo porque ele era um ungido. No dia de Pentecostes ele morreu, ressuscitou e subiu e desceu. Aí está na terra.
desde aquele tempo. Só que ele desceu na forma do Espírito Santo, mas é o mesmo Jesus. E vocês sabem disso. Porque ele mesmo disse isso para Paulo, ou para Saulo, no caminho de Damasco. Não foi outro que disse, ele mesmo disse a ele, se revelou a ele quem ele era. E quem ele estava perseguindo. Então, o Filho de Deus está na terra para fazer o quê? O que foi que ele está fazendo na terra todo o tempo? Para desfazer as obras do diabo. Foi desfeita lá no Calvário, ele venceu a morte, a sepultura, o inferno e tudo. Mas Satanás continua enganando o povo desde aquele tempo. Porque o espírito satânico não morre, irmão. O espírito não morre. As pessoas morrem, mas o espírito não. Toma corpo. Então, nesse tempo que vivemos, ele se manifestou conforme ele prometeu. Lucas 17:30. Ele disse que viria e fazia a obra como filho do homem na terra, e ele fez a obra como filho do homem. Um profeta na terra. O filho do homem é um profeta na terra. Ezequiel fala isso. E Lucas, Jesus era o profeta da Galileia, e ele disse que voltaria e fazia a obra como filho do homem, como um profeta na terra. Uma obra profética, e ele fez essa obra profética na terra. Quem? Jesus. O Filho de Deus manifestado em carne. Jesus Cristo manifestado em carne, o Filho de Deus. Fez essa obra nessa terra. Se revelou um povo. E aí ele tirou o seu profeta. O Filho do Homem. O Filho do Homem, eu repetia Jesus. O Filho do Homem não era o irmão Brana, não. O Filho do Homem era Jesus manifestado naquele corpo chamado William Brana. Isso é que é. Então aquele corpo chamado William Brana, Deus o tirou da terra, como ele tirou João Batista. Aí ele desceu, em 63. Se manifestou, como ele disse em Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 em diante. Ele está na terra agora. Aonde é que ele está na terra? Manifestado em seu corpo. Que corpo? A igreja, a sua noiva, a sua esposa na terra. Um povo na terra. Mas o problema é as pessoas conhecerem isso. Vou repetir, as pessoas olham para o homem. Rejeita Deus. Está no seu corpo. Ele não podia vir, irmão, naquele corpo que ele está lá, que ele subiu. Ele não podia vir nessa era daquela maneira, porque ele não podia rejeitar seu corpo que está na terra. 1 Coríntios 12, versículo 12. Você pode ler que está lá. Efésios, capítulo 5, versículo 23, por aí assim. Leia, você vai encontrar lá. Ele faz uma comparação. O Senhor Jesus se revelando, ele disse claramente. Ele disse: o cabeça da mulher é o marido. Está em Efésios, capítulo 5, versículo 23. E o cabeça da igreja é Cristo. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Que igreja? O seu corpo que está na terra. É o cabeça. Por isso que ele desceu daquela forma que está aqui no rosto, da forma da nuvem, irmão. Por que ele desceu daquele jeito? Porque ele desce, porque seu corpo estava na terra, era só o cabeça que tinha que descer. Daquela forma. E tomar seu corpo na terra. E está na terra. O que tem que fazer é crer na palavra. Não é uma história isso que eu estou dizendo. Não é uma invenção de um homem. Não é uma revelação do William Branham. É a Bíblia que diz. Se eu creio na Bíblia, como é que eu vou rejeitar a Bíblia? Porque não foi o William Branham que disse nada disso que eu acabei de falar. Foi o próprio Deus dizendo, se revelando, porque a promessa era de se revelar através da voz de 7 anjos. E ele fez isso. A Bíblia é clara em Apocalipse 10 que o anjo forte desceu com o livro aberto. Que anjo forte é esse?
que desceu com o livro aberto? Quem foi que tomou o livro da mão daquele que estava sentado lá no trono no capítulo 5? O Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. E ele mesmo desceu com o livro aberto. Que livro aberto? Revelado, revelou tudo. Aí as pessoas estão aí, dizendo que estão esperando Jesus. O Filho de Deus está na terra, fazendo a obra, Jesus Cristo. Num povo. Mas é preciso ver isso. Você não tem que crer no homem, você tem que crer na palavra, conforme ela foi revelada e profetizada. É isso que é. Mas existe uma coisa também que nós precisamos saber. Vou encerrar agora. O Senhor Jesus disse: aquele que recebe o Pai, também tem que receber o Filho. Aquele que recebe o Filho, também tem que receber o Pai. Aquele que rejeita o Filho, também rejeita o Pai. E aquele que rejeita o Pai, também rejeita o Filho. Não pode. Ninguém pode ter só o Pai. Vamos dizer assim, eu creio em Deus, Deus é Espírito, eu creio só no Espírito Santo e rejeito o Filho de Deus. Mas isso não. Porque o seu filho, o seu pai está em seu filho. Eles são um. Então, para a pessoa ser abençoada e encontrar a vida eterna ou ter vida eterna, ela tem que receber tanto o pai como o filho. Tem que receber a palavra que está sendo profetizada e também aquele que está profetizando como filho de Deus. Entenderam? Mas muita gente rejeita isso, irmão. Mas eu estou falando isso para nós porque isso é a revelação. Não pode rejeitar o filho e nem ter o pai. Não existe isso. E o Filho de Deus é quem? Jesus manifestado em carne. Ou a palavra feita carne. Qual palavra? A palavra da hora. Porque Deus só trabalha dessa maneira. Então eu estou sendo claro. Mas o mundo tem rejeitado tanto o pai como o filho. Eu estou falando do mundo, tanto o mundo religioso, denominacional, como o mundo que está nessa mensagem, irmão. Mas, irmão, a mensagem não é do mundo. Não é, a mensagem não é do mundo. Mas a maioria do povo que crê nessa mensagem são mundanos. São do mundo. Rejeita Deus. Rejeita a revelação. Rejeita o Espírito Santo. Do mesmo jeito que aqueles fizeram lá, o povo tem feito nessa era, irmão. E estão fazendo. Não existe mais revelação para ser dada. Não existe mais esse negócio de a Bíblia foi toda revelada. O que tem que fazer é crer que é a mensagem da hora. E o profeta deixou claro. Eu digo profeta porque era o vaso que ele estava usando. Jesus, através da boca do Irabrana, disse: esse aqui é ele, esse aí é ele. Cristo Senhor. Disse claramente. O grande Pai, falando através da boca e apresentando. Esse aí é Jesus, esse aí é Cristo, esse aí é o Senhor. Onde era que estava Cristo? No William Branham. Quando ele desceu da forma daquela cabeleira branca, como juiz supremo, era só para vindicar que a mensagem que o William Branham estava pregando não era a mensagem do William Branham. Era ele mesmo falando na boca do William Branham. Ele era a mensagem. Ele é a mensagem. Mas as pessoas não querem a mensagem, irmão. Tem a mensagem como um livro qualquer. Eles pegam esses livros aí que nós chamamos de mensagem, eles têm como um livro qualquer. Não, senhor. Pode ler o Novo Testamento que está escrito. Porto Paulo, João, Pedro, Tiago, esse povo todo aí. Homem de Deus.
enviava as cartas para as igrejas que eles não podiam ir lá, porque criam como eles escreviam, e mandavam. Lá o pastor, o homem que estava lá na frente daquilo, pegava aquilo dali que eles enviavam e ia ensinar exatamente aquilo que eles diziam que era para ensinar. Cartas escritas. O que é a mensagem? É Cristo. Que Cristo? Carta escrita. Por quem? Pelo Espírito Santo. Para quê? Para que a noiva, a esposa de Jesus Cristo, chegasse à perfeita revelação da vontade perfeita de seu Pai nessa era, para receber esse poder para ser arrebatado. Essa mensagem não é outra coisa, é a mesma carta que está escrita na Bíblia, é a mesma maneira que Deus trabalhou nessa era. Isso aqui é a carta que Deus enviou através do seu profeta para seu povo na terra. Mas as pessoas pegam essas mensagens, tem deles que jogam até no mato, acham que é assim qualquer coisa. Por quê? Porque não sabe quem é Deus. Se soubesse quem era Deus, honrava isso aqui. Se você honrar a mensagem primeiro e honrar ela, que é obedecer a ela, você tem Deus em seu coração. Cada dia ele vai se manifestar. Se você rejeita isso, cada dia ele vai se afastar. Porque entra o intelecto da mente. E o intelecto da mente não é de Deus. Deus não trabalha no intelecto. Deus trabalha no coração. Então eu queria falar isso para vocês. Que Deus abençoe essas palavras no coração de cada um de vocês. Amém. E nós possa cada dia, pela graça de Deus, crescer nessa graça e verdadeiramente buscar esse Deus por revelação, por fé. Pedir a Ele que Ele nos dê a sua perfeita revelação para a nossa vida. Porque todos nós precisamos. Eu sou agradecido a Deus, irmão, por Ele ter me chamado e ter me dado graça para mim poder falar para vocês essas coisas que Ele tem me mostrado na palavra, me revelado na palavra. Isso não quer dizer que eu sou mais sábio que vocês e sei das coisas mais que vocês, não. É porque Ele prometeu isso. E Ele usa seus dons. E através dos seus dons, Ele ensina seu povo a crer. Vocês entendem isso? Não sei se entende. Mas é desse jeito que Ele faz a obra. Por isso que Ele disse: não te preocupei com o que falar. Porque o Espírito Santo te dará as palavras necessárias para tu falar nessa hora. Essa é a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Então vamos consagrar aqui o vinho e o pão, vamos passear. Vou ler a Escritura. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Versículo 23 de 1 Coríntios, capítulo 11. Amém? Está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.
Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Para que não sermos condenados, para não sermos condenados como o mundo. Aí é o que está a Escritura dizendo. Aqui é claro para nós, estou seguro disso, que isso aqui é uma coisa muito clara. E aqui está claro para nós que quando nós fazemos essas coisas, somos arrependidos pelo Senhor, para quê? Para não ser condenado como o mundo. Então, para nós aqui está claro que o mundo já é condenado. Então, não podemos. É o Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler a Escritura toda. Capítulo 13. Versículo 6 em diante. Do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 6, está escrito assim. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não o sabeis, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Você veja que essa escritura aí, o Senhor Jesus, quando ele pegou a toalha, se cingiu para lavar os pés de Pedro, Pedro não queria. 3 anos e meio andando com o Senhor. E Pedro disse, não, meus pés você não vai lavar. Mas o Senhor disse que ele não tinha parte com ele, se ele não aceitasse. Aí está a resposta mais para frente, quando eu for ler. Mas o Senhor disse para ele que ele não entendia naquela hora, mas mais para frente ele ia entender. Quando foi que Pedro veio entender? No dia de Pentecostes. Quando ele recebeu o Espírito Santo, aí ele veio entender o que significava aquilo que o Senhor estava fazendo. Então vamos lá. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então veja, ele deixou claro para Pedro que ele estava limpo. Só não era necessário lavar os pés. Nos demais estavam limpos. O que quer dizer isso? Que eles não estavam em pecado, que eles eram santificados, que eles eram limpos, pessoas santas. Mas eles não tinham vida eterna ainda. Mas eram pessoas santas. Mas ele disse, nem todos. Ele estava falando de Judas. Judas não era limpo. Aí ele continua. Porque bem sabia de quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhe, entendei o que vos tenho feito. Vós me chamai mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo. Agora, veja, irmão, você vê esse versículo 13, aqui nos últimos versículos, ele diz, porque eu sou. Quando ele diz, mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele estava repetindo o que ele tinha falado para Moisés, lá no livro de Êxodo. Quando Moisés disse, quando eu chegar no Egito, como é que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Diga que eu sou, te enviou. Aqui ele diz, eu sou aquele mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo. Então tudo isso são coisas que são maravilha para nós.
Quem era que estava falando aquelas palavras? Você pode dizer assim para mim: Jesus. Era. Mas era o Pai falando na boca dele. Era o grande Espírito Santo, Deus Eterno, falando através do seu Filho Jesus. Não era o corpo, era o Pai que estava naquele corpo falando. Vocês entendem isso? Você acha? Isso não muda não, irmão. Agora é preciso receber revelação dessas coisas para entender. Revelação é fé. E isso é pela palavra. Porque se não receber, não vai conhecer a Deus. Vai olhar para o homem. Muitos vão ter o homem como Deus, ou então rejeitar Deus no homem, porque não sabe quem é. Mas Deus tem nos revelado tudo isso. Então eu queria ler essa escritura. Esse é o mandamento de Deus. Isso foi o que Deus disse que devemos fazer como filhos de Deus, né? Lavar os pés uns aos outros logo na ceia, no dia da ceia. Então vamos orar, consagrar o pão e o vinho. Querido Senhor Jesus, maravilhoso Pai eterno, te apresento, Pai, esse pão como símbolo do teu corpo que foi partido ali no Calvário por nós, pecador, Pai. Santifique e purifique, Pai, esse pão para cumprir teu mandamento, para cumprir tua palavra aqui nesta noite, na vida dessas irmãs. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, assim te peço, Pai. Também te apresento esse vinho como símbolo do teu sangue que foi derramado ali pelos nossos pecados. Consagro e santifico esse vinho, esse cálice, para cumprir tua palavra, teu mandamento na vida dessas irmãs aqui nesta noite, te pedindo em o nome do Senhor Jesus Cristo, esta benção, Pai. Amém. Amado Senhor Jesus, maravilhoso Pai eterno, aqui está essas irmãs que vão participar, lembrar tua morte no Calvário aqui nesta noite, Pai. Eu te peço que o Senhor abençoe a elas e possa não olhar suas debilidades, os seus erros, aquilo que elas têm cometido, que não tem te agradado, porque não creio que elas têm pecado, porque elas creem na tua palavra. Assim, amado Deus, não perdoa qualquer coisa, qualquer falha, qualquer coisa que tem cometido, não olha, porque estamos todos nós olhando para este sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado ali por nós. Assim eu te peço por estas irmãs, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Aqui, não pode vir, não vai criar. Tem toalha não, pastor?
música, função Bluetooth, Amém, graças a Deus. Essa é uma grande maravilha de Deus. Amém. A Bíblia nos ensina que aqueles que são participantes desse grande ordenança, né, o mandamento, que são parte disso, é uma grande bênção para esse povo, porque a Bíblia diz que isso é para os vencedores. A primeira ceia que foi ministrada na terra foi depois que Abraão foi para Abraão, e foi depois que ele venceu aqueles reis lá. Deus deu a vitória a eles, e logo depois que eles foram vitoriosos, aí Melquisedeque desceu, e foi a primeira ceia na terra, e ministrou a ceia, o vinho e o pão, asma para Abraão, que é o pai da fé. Mas foi depois que eles venceram, que ele foi vitorioso. Então essa é uma grande
benção para aqueles que ceiam, que faz parte da ceia, conforme está escrito. Porque muita gente faz isso aí, mas uns é uva, essas coisas, é suco de uva, isso aí está contrário à palavra. A Bíblia diz que é vinho e pão asmo. Como nós fazemos pela palavra, pela revelação que nos foi dada. E a vitória nossa não é que nós briguemos com alguém aí. A vitória que nós tivemos é porque vencemos a incredulidade, vencemos tudo que é razoamento, né? Todo o nosso ego nós vencemos e agora somos parte dessa vitória porque o Espírito Santo tomou a liderança dessa terra, que somos cada um de nós. E esta é a razão de nós ser vitoriosos, é porque vencemos a nós mesmos. Essa é a vitória. Então nós vamos adorar o hino 25. Número 25, vamos adorar para encerrar o culto nesta noite. O 25, a página 15. Vamos adorar. Eu quero estar ao pé da cruz e entoar ao meu Jesus louvores e adoração com os crentes que estão em Cristo Jesus. Eu quero estar ao pé da cruz e entoar ao meu Jesus louvores e adoração com os crentes que estão em Cristo Jesus. Me humilhar, amar e perdoar. Vem com tua forte mão transformar o meu ser. Exaltar-te-ei e bendirei a ti, Jesus, meu Rei. Vem, meu Senhor, reinar neste lugar. Nada é melhor do que estar na presença do Senhor Jesus. Quero sempre te exaltar, quero sempre te louvar de coração. Me humilhar, amar e perdoar. Vem com tua forte mão transformar o meu ser. Exaltar-te-ei e bendirei a ti, Jesus, meu Rei. Vem, meu Senhor, reinar neste lugar. Vem, meu Senhor, reinar neste lugar. Amém. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, que o Senhor abençoe esses irmãos e essas irmãs, possa ter falado aos corações deles, verificar essas palavras em cada coração, como também daqueles que ouviram esta mensagem, a qualquer tempo possam ser abençoados por Ti, Pai. Assim, nos deu a noite de paz para mim, para esta família que aqui está. Senhor, abençoe esta família a cada dia, acrescentando essa fé no coração de meus irmãos, de toda essa família, começando, Pai, pelo o cabeça desse lar, que é o nosso amigo, nosso irmão Denis, esposo da irmã. O Senhor conceda a ele essa graça e essa fé. Nenhum homem pode fazer essa obra, mas esse homem perfeito que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, tem esse poder. Então, que o Senhor conceda isso ao Denis, essa fé, esse amor, em seu coração para te servir, Pai. Assim concede também isso a nossa irmã Denise, concede isso a nossa irmã Totônia, que aqui está,
Que essas criancinhas, junto com nossa irmã, que sempre estão vindo para este escuto, possam crescer na tua graça a cada dia e que eles possam alcançar, se tu permitir, o dia da manhã para nós, alcançar, Pai, essa graça e esse poder ser testemunha tua aqui nessa dimensão. Assim, amado Deus, eu te peço essas bênçãos por toda essa família, como pela família de nossa irmã Totonha, suas filhas, seus netos, todo o seu povo. E abençoa o povo desse lugar. Te peço pela nossa irmã Cleusa, ali o Carlito, sua esposa. Senhor, abençoe. Abençoe também nosso irmão Carlinhos, nossa irmã Nazaré, seus filhos, Pai, sua filha. E abençoe o povo aqui desse lugar, que é chamado Sardinha. Sardinha. Assim, amado Deus, entrego a Ti essa humilde oração, te pedindo estas bênçãos por esse povo, Pai. Abençoa a Jéssica, seu marido, seus filhos. Assim, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço estas bênçãos por tudo. O Senhor nos deu a noite na Tua graça e que amanhã, Pai, cedinho, através da Tua bendita misericórdia, nós possamos, eu e minha esposa, estar de volta ali aos nossos lares em paz. Assim eu te peço essas bênçãos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe a todos e uma boa noite para todos, na graça do Senhor. Tá ferrado. Deve cair. Deus abençoe. Deus abençoe. Isso aí vai ficar dormindo aí. Vai cair. Deixa eu acordar, botei naquela rede pro lado. Aí, bora demais. Deus abençoe. De manhã vai comer, né? Davi. Davi? Acabou o curso, velho. Davi. Davi. Davi? Davi, Acordou meu filho. tudo? Esse aqui também tá dormindo, né, do lado. Davi. Ah, mas tá acordado. Bora, filho, bora. Tá acordado, isso aí. Bora, viu, hoje. Você dormiu, mas acordou. Bora, fechou. Tá fechou. Deus abençoe. Acordou, rapaz? Fechou. Rata. Sono. Aí, ó. E ele não vai nem botar em casa dormir. Rata. Você tem que pegar na mão dele pra ele Ele vai Dá uns 2 pulos aí, fica. Bora, Ó, tem que abrir os olhos, não vai cair. bora, rata. Tem uma aí. Bora, filho, vai. Soneca, não foi, né? Bora, Davi, rata. Tá sonhando ainda, meu filho? Trouxe água pra beber, foi? Boa. Viveu no caminho. Pode tirar ali mais no filho. Agora eu vou mandar pra escola. Bota água na garrafa aí. Tem alguma coisa pra perguntar pra irmã dele? Tem? Tem alguma coisa pra perguntar pra irmã dele? Tem, né? está bem. Boa noite, Davi. Deus abençoe. Quer dormir ainda? Dormir bem? Atrás de casa dia 14. Não tem escola pra ele cuidar, não.